Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe. Muito prazer, eu sou André Siqueira e neste sábado, se é véspera de partida do Santos, tem pré-jogo aqui no nosso canal e a partir de agora nós vamos falar tudo, mas tudo mesmo sobre Santos e São Paulo, São Paulo e Santos. A bola rola na Vila Belmiro, 8h30 da noite, jogo com transmissão do Sport TV e do Premier. Clássico é clássico e vice-versa, já diria o outro. Duelo de Vojvoda contra Crespo e um jogo importante para o Santos. Muito importante, jogo fundamental. O Santos abre a rodada a 1 ponto acima da zona do rebaixamento e, aliás, é importante que seja dito que pode entrar em campo na zona do rebaixamento. Isso porque este vídeo está sendo gravado a partir das 15 horas e 47 minutos. Já, a partir das 4 da tarde, o Vitória da Bahia entra em campo contra o Fluminense, jogo em Salvador, e se o Vitória vencer, passa ao Santos. Então, no momento que você está vendo esse vídeo, que deve ser agendado para as 18 horas, 6 da tarde, nós já saberemos se o Santos entra em campo na zona do rebaixamento ou não. Então, esse é mais um jogo importante que o Santos precisa fazer valer o fator casa, que não tem acontecido nesse Campeonato Brasileiro. O Santos é o segundo pior mandante do Campeonato Brasileiro, mas tem que arrumar um jeito de vencer. Chegou a hora da primeira vitória da era Juan Pablo Vojvoda. São 2 jogos, 2 empates contra Fluminense e Atlético Mineiro. Mas eu vejo um Santos em franca evolução, em franca ascensão e chegou a hora de vencer. Também porque o São Paulo está num contexto muito diferente. O São Paulo tem um jogo decisivo na próxima quinta-feira pela Libertadores. No jogo de ida contra a LDU, lá na altitude de Quito, o São Paulo perdeu por 2-0. Vai precisar reverter no jogo de volta no Morumbi e por conta disso, muito provavelmente, o técnico Hernan Crespo vai poupar alguns jogadores. Então, bora falar sobre esse jogo a partir de agora. Peço para que você se inscreva e ative o sininho se for novo por aqui, para não perder nenhuma novidade. Faltam 112 inscritos para chegarmos em 13 mil. Me dá essa moral aí, pô. Se inscreva e conte para os amigos sobre a existência desse canal para que nós possamos continuar crescendo cada vez mais. Chegando em 15 mil, eu vou sortear uma nova camisa oficial do Santos para um dos inscritos, beleza? Comente, compartilhe, hype este vídeo, não esqueça do seu like, que é muito importante, e se você quiser e puder, evidentemente, torne-se membro do nosso canal a partir de R$ 2,99 por mês. Beleza, galera? Bora falar desse jogo. Primeiro eu vou te informar o seguinte: William Arão não vai para o jogo, Igor Vinícius tomou o 3º cartão amarelo, também está fora, Zé Ivaldo foi expulso, não fica à disposição, e o Neymar tem uma lesão na coxa, no músculo reto femoral, que é o famoso músculo do chute, na parte da frente da coxa, e deve ficar cerca de 1 mês fora, deve desfalcar o Santos por cerca de 4 jogos pelo menos, e só voltar ali contra o Corinthians daqui 5 partidas. Mais uma lesão do Neymar, que deve deixar o time agora por algumas rodadas. Em contrapartida, o Santos tem o retorno do suspenso, o Rollaser, suspenso na última rodada, e o Gabriel Brazão deve jogar com uma máscara de proteção, depois do choque que ele sofreu na cabeça contra o Atlético Mineiro. O Brazão deve entrar em campo no melhor estilo Batman. O São Paulo é um pouco difícil prever a escalação do São Paulo, justamente por conta dessa possibilidade do Crespo rodar o elenco, mas o centroavante argentino, Tapia, está pendurado. O São Paulo também não tem o Lucas Moura, que passa por um processo de recuperação no joelho, mas pode ter a novidade do meio-campista Oscar. Então vamos falar um pouco sobre esse jogo com as prováveis escalações. Jogo em que o Santos pode, como eu disse, se afundar na zona de rebaixamento ou pode até subir na tabela. Além de Vitória e Fluminense, que vocês já me ouviram falar sobre isso, só passando aqui a situação da tabela, outros jogos que interessam ao Santos. Mirassol e Juventude jogam domingo, 4 horas da tarde. O Juventude está melhorando com o Carpini, está próximo do Santos. Na noite deste sábado, a partir das 9 horas da noite, o Palmeiras recebe o Fortaleza. Palmeiras também tem jogo da Libertadores contra o River Plate. Então pode ser que o Palmeiras venha um pouco modificado, mas é importante o santista torcer para o Palmeiras. Amanhã, 5h30 da tarde, quando o jogo do Santos estiver acabando, tem o clássico carioca entre Flamengo e Vasco. O Vasco tem os mesmos 23 pontos do Santos, então em caso de vitória do Flamengo e vitória do Santos, o Santos pode ultrapassar o Vasco.
E também tem um clássico Grenal, Inter e Grêmio, no Beira-Rio, o Grêmio que tem 25 pontos, o Santos tendo 23, em caso de vitória pode ir até 26 pontos, então o Santos pode ganhar aí cerca de 3 posições na tabela. Beleza, gente? Bora para o campinho, então. Esse é um jogo em que a gente não tem muitos destaques para fazer, justamente por conta dessa incerteza da escalação do São Paulo. Mas eu montei um campinho aqui com alguns jogadores prováveis, né? Até conversei com meu amigo Felipe Ruiz, que é produtor no Globo Esporte, acompanha o São Paulo, pedindo uma dica para ele de uma provável escalação. Os próprios setoristas do São Paulo têm dúvida, porque o São Paulo é o time que tem alguns jogadores lesionados. Só para vocês terem uma ideia, Caleri, Rian Francisco e André Silva, 3 centroavantes, todos com problema de ligamento do joelho. Então o São Paulo já está aí no seu 4º centroavante. Tem também a questão do Luiz Gustavo, Lucas Moura, Oscar, uma série de jogadores voltando de lesão ou ainda lesionados. O próprio Arboleda, que está aí no nosso campinho, voltou de lesão recentemente. Eu acho que joga para adquirir ritmo de jogo, pensando no jogo decisivo contra a LDU. Então é uma provável escalação do São Paulo, meio difícil de adivinhar, mas vamos lá. O Santos deve ir a campo com Brazão, Mike, Adonis Frias, Luan Pérez e Escobar. O meio de campo com a troca do Rollaser no lugar do Neymar, com Schmidt, Zé, Vitor Hugo e Rollaser, e lá na frente Guilherme e Lautaro Dias. O São Paulo do Crespo, mesmo nos jogos em que o São Paulo poupou muitos jogadores, como por exemplo contra o Sport, em que o Crespo, até o goleiro era jogador da base, fez um time reservaço, o Crespo não abre mão dessa linha de 3 zagueiros, joga numa espécie de 3-5-2. Um possível time tem Rafael, Ferrarese ou Tolói, um deles deve jogar, Arboleda e o Sabino, Alisson e Pablo Maia, que já não são mais titulares com o Crespo, vem jogando Marcos Antônio e Bobadilha, o Mailton, recém-chegado, fez sua estreia contra a LDU, e o Wendel jogando no lugar possivelmente do Enzo Dias. Na armação de jogadas, o bom, jovem e promissor Rodriguinho, e na frente, o Dineno, eu diria que é praticamente uma certeza, porque dos centroavantes foi o que sobrou, e Ferreirinha e o próprio Rigoni, lembrando que o Rigoni saiu jogando contra a LDU, mas você pode ter aí, quem sabe, o São Paulo pensando em somar pontos no Campeonato Brasileiro, pode ser que tenha o próprio Luciano ou qualquer outro jogador, mas eu arriscaria essa provável escalação do São Paulo, tá bom, gente? E aí, 2 coisas que eu quero destacar para vocês, né? A primeira delas é a seguinte, gente, eu não vou pôr print e muito menos vídeo, porque jogos de Libertadores, a Conmebol é muito rigorosa com direitos de transmissão, e eu temo de verdade, sinceramente, de ter problemas aqui com este vídeo, não apenas para ficar sem monetização, mas até para sofrer uma punição do YouTube. A Conmebol é bem chata com isso. Mas, contra a LDU, como foram os gols da LDU? O primeiro foi uma bola lançada nas costas da última linha do São Paulo, especificamente no espaço entre o lateral direito, que era o Cédric, ainda era o Cédric, e o Ferrarese, que jogava aqui. O jogador veio fazendo esse facão, né? E atacou esse espaço aqui entre os 2 jogadores, mais ou menos assim. Deixa eu tirar o Tolói aqui rapidamente, né? Ficou uma linha meio quebrada, o jogador fez esse facão, recebeu e fez o gol. E o segundo gol da LDU, o gol do 2-0, é uma marcação-pressão. O time da LDU sobe, o São Paulo está saindo jogando inclusive pelo lado direito. Quando a bola chega no Pablo Maia, os jogadores da LDU dão o bote, trocam passes e fazem o gol. Onde eu quero chegar com isso? 2 coisas. Vamos começar pelo primeiro gol. Eu espero que o Rollaser possa ser esse meia. Ele vai ter essa oportunidade, né? No jogo contra o Fluminense, por exemplo, o Rollaser jogou junto com o Neymar. Mas o armador, o 10-10 mesmo, foi o Rollaser. Então eu espero que o Rollaser seja, esse jogador que vai carimbar a bola o tempo todo, né? Que vai passar, todas as jogadas vão passar pelo pé dele, para que ele possa achar o Lautaro, achar o Guilherme, o Vitor Hugo infiltrando eventualmente, o Mike fazendo essas ultrapassagens. Nós temos percebido aí com o Vojvoda os laterais com bastante liberdade. Contra o Galo, o Igor Vinícius fez uma boa partida, pelo menos na minha modesta opinião. Então o Rollaser armando essas jogadas e quem sabe eventualmente achando o Guilherme nesse facão, o Lautaro Dias que tem um pouco mais de mobilidade na comparação com o Tiquinho Soares também fazendo essa movimentação. E a segunda coisa, gente, nós vimos contra o Atlético Mineiro um Santos marcando bastante, né, bem alto, uma pressão intensa. Zé Rafael e Schmidt subindo para pegar os volantes e o Vitor Hugo
acompanhando aqui o lateral direito, o lateral esquerdo, desculpem, que era o Guilherme Arana, o Santos encaixando, subindo com pelo menos 4 jogadores, né? Os 2 atacantes aqui, Guilherme e Roleiser, Lautaro Dias, os 2 volantes. Então, muitas vezes o Santos marcando até com 6, 7 jogadores. Então, eu espero que o Santos repita esse modelo de pressão que deu certo contra o Galo, principalmente por jogarmos dentro de casa e, mais importante ainda, pela necessidade gigantesca que o Santos tem de uma vitória. Então, um Roleiser maestro, buscando essas bolas no ataque de espaço para o Lautaro, para o Guilherme, um Santos marcando pressão. E a segunda coisa, que o Santos tem inteligência para trocar os passes, porque vocês vão perceber, nem precisa de muito esforço, nesse losango que o Santos vem jogando com o Vojvoda, ou pelo menos jogou desta forma contra o Atlético Mineiro, esse losango que o Santos tem no meio de campo, vocês percebam aqui, gente, deixa eu fazer um desenho simples, botar aqui, amarelo, vocês vão ver o quê? Essa possível, provável superioridade numérica do Santos na região de meio de campo, né? 4 é maior que 3, Schmidt, Vitor, Hugo, Zé Rafael e Roleiser contra Alisson, Pablo Maia e Rodriguinho. Então, vocês desculpem, vocês devem estar ouvindo um pequeno barulho ao fundo, meu cachorrinho Pelé está aqui comigo, ele é muito apegado a mim, passou por uma cirurgia de castração, tá aqui comigo, então ele tá brincando, então vocês devem estar ouvindo aí. Não, espero que vocês não se importem com isso, né? O meu cachorrinho está aqui acompanhando o papai dele gravar o seu pré-jogo. Então, 4 contra 3, o Santos tendo paciência para rodar essa bola. Opa, era para trocar aqui, vocês me desculpem. Apaga isso aqui e volta aqui. O Santos tendo paciência para rodar essa bola para envolver o meio de campo do São Paulo. Até porque, se o Santos conseguir trocar passes envolvendo a marcação, isso pode, não é necessariamente algo que vai acontecer, obrigar o São Paulo a quebrar essa linha de defesa, né? Porque se toda hora no meio de campo tiver sobrando eventualmente um dos zagueiros tem que sair na caça. Roleiser recebe essa bola, imaginem, nas costas dos volantes, e aí? Você vai deixar o Roleiser com liberdade na entrada da área? Você pode ter um zagueiro subindo para quebrar essa linha, e aí abre espaço para o Guilherme e para o Lautaro receber a bola. Então, eu espero que o Santos possa, enfim, vencer sob o comando técnico do Vojvoda. O Santos tem 2 empates com ele, mas eu vejo uma evolução. Não vai ser um jogo fácil, mesmo com as prováveis trocas do Crespo. Vocês vejam que o time do São Paulo tem uma boa característica, tem bons jogadores, tem bons valores, mas o Santos precisa reencontrar o caminho das vitórias, né? Desde que o retorno começou, o Santos ainda não venceu, perdeu do Vasco, perdeu do Bahia, empatou com o Fluminense, empatou com o Galo. Chegou a hora de vencer, está na hora de somar 3 pontos no retorno, nessa 5ª rodada de retorno, e o momento é agora. Clássico iguala os desiguais, o momento do São Paulo é muito melhor, o São Paulo está numa Libertadores, coisa que o Santos está bem longe de disputar no ano que vem, mas eu acredito que o Santos possa fazer uma boa partida, somar 3 pontos, porque serão fundamentais para a sequência do trabalho do Vojvoda. Beleza, gente? E aí, no mais, acho que é importante o Santos não dar muita liberdade para o Mailton, lateral direito, que é um famoso chuta-chuta, ele bate falta, cobra escanteio, arrisca de fora da área. O Pablo Maia também, né? Se o Alisson é o cara que conduz a bola com mais mobilidade, o Pablo Maia, se tiver brecha, vai testar o nosso goleiro. Rodriguinho, bastante mobilidade, então o Santos precisa acompanhar de perto esse jogador, seja o João Schmidt ou o próprio Zé Rafael fazendo uma marcação individual, e o Ferreirinha, né? Se o Dineno é o centroavantão mais de área, o Ferreirinha é o cara do drible, então o Adonis Frias ali, né, que o Ferreirinha joga mais pelo lado esquerdo, atento nas coberturas do Mike, se o Mike for ultrapassado no drible, e o Escobar a gente sabe que se garante na marcação ali, pode ser importante o Escobar fazer o combate no Mailton, porque, como eu disse, ele é o cara que cruza, bate bem na bola e pode levar perigo para o gol santista. Beleza, gente? Amanhã, por volta das 10 horas da noite, quando acabar a partida, você é o meu convidado especial para a nossa live. Vamos comentar, analisar essa partida. Eu espero que o Santos some 3 pontos nesse clássico importante. Então, eu desejo a você uma ótima noite de sábado. Espero que tenha gostado desse vídeo. Não esqueça do seu like, de se inscrever se for novo por aqui. Comente, diga se você está otimista ou pessimista para essa partida. E a gente se encontra amanhã na nossa live pós-jogo. Fique com Deus. Obrigado a todos pela audiência de sempre. Um ótimo sábado e nós nos encontramos amanhã. Um abraço e fui.